Bom dia, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um devocional. Continuando a leitura no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, já prepara aí sua Bíblia, seu caderninho, sua caneta, seu celular, para você anotar aquilo que o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só nesse versículo a gente já aprende muita coisa, né? Já tem muita informação aqui para a nossa vida. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. É sempre bom a gente lembrar disso. Jesus, ele veio em carne, ele veio como homem. Ele estava sujeito a tentações, sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. Jesus também estava sujeito a tudo. Mas Jesus, ele não pecou. Por isso ele pôde pagar o preço por nós. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Só para você ter sempre em mente que Jesus, ele foi 100% homem. Então ele estava sujeito a todas as coisas que nós também estamos. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O Espírito Santo levou para o deserto. Então, nós aprendemos que muitas vezes nós, na nossa jornada de fé, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus a passar momentos difíceis. Nós iremos ser conduzidos ao deserto para que Deus execute o propósito em nós. Antes de Jesus iniciar o seu propósito, iniciar o seu ministério, primeiro ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Olha que interessante, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Jesus passou por tudo, todas as fases que nós hoje passamos, Jesus passou e ele venceu por nós. Então, nele nós também podemos vencer. Jesus venceu o diabo, nós também podemos vencer. Nós vamos chegar lá. Eu só quero te dizer que, às vezes, você pode estar fazendo tudo certo. Às vezes, você pode estar tentando levar uma vida cristã correta, uma vida na presença de Deus, você tem se esforçado para fazer o seu melhor, mas você se depara em situações extremamente difíceis que você não consegue resolver. Que você tentou de todas as maneiras sair dessa situação, você tentou de todas as maneiras resolver isso, mas você não consegue. Por quê? Você está sendo provado, você está sendo tentado, você foi conduzido a esta situação para ser tentado, para saber qual a disposição do seu coração. Eu me lembro que um período na minha jornada cristã, Deus ministrou ao coração do meu marido para a gente ir para outra cidade. E a gente foi. A gente pegou tudo que a gente tinha, as nossas economias, e foi para essa determinada cidade. Dentro de 3 meses, nós gastamos tudo que a gente tinha acabou. E a gente meu marido não conseguiu trabalho, não conseguimos nada. E dentro de 3 meses, a gente voltou com uma mão na frente e a outra atrás. Sem casa para morar, sem dinheiro, sem trabalho, sem ministério, sem nada. Nada. E essa situação, ela me deixou muito triste, muito chateada, porque eu não entendia, porque foi Deus quem ministrou no coração do meu marido. Deus deu a ideia para ele do que ele iria fazer. Nós fizemos tudo certo, nós obedecemos o chamado,
nós nos esforçamos, nós confiamos, nós entregamos tudo na mão de Deus e buscamos fazer tudo que estava dentro da nossa capacidade. Nós fizemos tudo certo. Mas nós voltamos envergonhados, com a mão na frente e a outra atrás. Eu não entendi, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que era o Espírito nos conduzindo ao deserto. Era o Espírito nos levando para sermos provados, para sermos tentados, para saber se estávamos dispostos a viver a vontade de Deus de verdade. Se estávamos dispostos a passar por determinadas situações por causa do Evangelho. Se a gente estava disposto a ser envergonhado por causa da fé, da obediência. E eu me lembro que em um momento orando, questionando a Deus por que Ele tinha feito isso com a gente, Ele ministrou no meu coração um versículo que tem lá em Deuteronômio: e te mandei para o deserto para te provar, né? Te deixei passar fome, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se obedeceria ou não os meus mandamentos, a minha palavra. E esse versículo me confortou, porque eu me senti digna de ser provada pelo próprio Deus. Eu me senti digna de ser enviada para o deserto, para ser tentada a desistir, para ser tentada a rejeitar o Evangelho, a rejeitar o chamado, para ser tentada a reclamar, como os israelitas fizeram na sua jornada no deserto, a reclamar, blasfemar contra Deus. E eu me senti feliz por ter sido me achado digna de ser enviada para o deserto. Então, muitas vezes, o Espírito ele vai te conduzir a situações que você não vai entender, mas você está sendo provado, você está sendo tentado, para que você possa ser achado digno de cumprir sua missão. Porque Jesus ele só prosseguiu o seu ministério, ele só iniciou o ministério depois que ele foi enviado para o deserto, depois que ele foi provado, depois que ele foi tentado, depois que ele resistiu ao diabo. O diabo fugiu dele e ele então iniciou o seu ministério. Então talvez Deus esteja esperando um posicionamento seu para poder iniciar o seu ministério, para poder manifestar a glória dele na tua vida, para você poder ser usado por ele. Talvez ele esteja esperando esse posicionamento de você aceitar ser provado por Deus, ser tentado para sair aprovado. Então é muito interessante isso. Esse versículo é muito confortante para mim. Eu gosto muito dele, porque eu entendo que o Evangelho nem sempre vai ser de glória, nem sempre vai ser de glamour, de eu estar em cima e não embaixo e tal. Não. Muitas vezes nós podemos ser envergonhados, nós podemos passar por situações complicadas, difíceis, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Porque nem sempre eu estar em cima glorifica o nome de Jesus, porque, pelo contrário, na maioria das vezes, quando eu estou por cima, a glória, ela vem para mim. Os olhos das pessoas vêm para mim. Mas quando eu estou, mesmo no deserto, glorificando o nome de Deus, voltando-me para Deus, pregando o Evangelho, dizendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele faz, que Ele acontece, que Ele é o único Deus verdadeiro, então os olhos das pessoas elas não vão para mim, elas vão para Cristo. Vão para o Evangelho.
vão para quem realmente é de direito. Então, é importante entender isso para que quando você estiver passando por situações desafiadoras, você venha entender que é o propósito de Deus na sua vida para que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, para que a glória do Senhor se manifeste sobre ti. Porque muitas vezes eu acredito que na vida de todo cristão que tem um propósito, que foi chamado, que foi escolhido, que foi achado digno, vai ter esses momentos de deserto, para que o caráter de Deus seja formado em nós. Então lembre-se sempre disso, quando você estiver passando por situações desafiadoras. Se alegre. Paulo disse, né? Paulo se alegrava nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, ele se alegrava, ele se achava digno, os apóstolos, né? Pedro, quando ele foi preso, ele se alegrou por ter se achado digno, né? De ter sido preso, de ter sido açoitado pelos religiosos da época por causa do nome de Jesus. Então, se alegre. Deserto é lugar de se alegrar, é lugar de deixar o Espírito formar o caráter de Deus, a plenitude de Deus em você. É claro que devemos ter discernimento, porque nem sempre é o Espírito nos conduzindo ao deserto. Muitas vezes são nossas escolhas mesmo, muitas vezes são nossas ações, momentos que muitas vezes fazemos escolhas pela emoção, pela ansiedade, sem orar, sem pensar, sem analisar, sem buscar conselho, sem buscar direção, e aí a gente acaba passando por situações difíceis por causa de nossas próprias escolhas. E aí o que a gente tem que fazer é reconhecer o nosso erro e recomeçar, seguir em frente, buscando melhorar. Então, temos que ter sempre esse discernimento. Mas em casos que você está fazendo tudo certo, mesmo assim, parece que nada acontece, parece que a vida não vai para frente, parece que nada se resolve, então descansa, porque é o Espírito te conduzindo para o deserto para ser tentado. Apenas mantenha a sua fé, a sua busca diária com Deus e deixe que o próprio Espírito vai te tirar do deserto na hora certa, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura. Esse versículo aqui dá para ficar falando o dia todo, porque é um versículo só que nos traz assim um conforto, uma paz, um ensinamento, nos traz muita coisa. Mas vamos continuar o nosso texto. No versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. A gente aprende muita coisa aqui. Esse texto é maravilhoso. Primeiro, eu aprendo que o diabo, ele vai esperar um momento de dificuldade na sua vida
para poder lhe tentar. Ele vai esperar, ele vai observar você, sua caminhada, sua jornada. Não é no momento que você está avivado, não é naquele momento que você está no auge da sua fé, que você está no primeiro amor, que você está todo animado, cheio do Espírito Santo. Não são nesses momentos que ele vai te tentar. Mas é naquele momento de dor, aquele momento de dificuldade, é no momento da doença, é no momento, muitas vezes, que você está passando por um problema que parece não ter jeito. É naquele momento que você está desanimado, que você está cansado, aquele momento que você está triste, aquele momento que parece que não tem nenhum amigo, que não tem ninguém. É no deserto. É na dificuldade, é na hora da dor, do sofrimento, que o diabo ele vai até você para te oferecer a solução mais rápida, para te oferecer a saída mais rápida, para te oferecer o conforto, para te oferecer aquilo que você está precisando, aquilo que você está esperando, aquilo que você está esperando que Deus faça por você e parece que Deus não faz, parece que Deus não responde, parece que Deus não está mais lá. Então é nesse momento que o diabo vai aparecer e ele vai te oferecer tudo o que você precisa. Ele vai te tentar de todas as maneiras para você se submeter a ele. Para você dar ouvidos àquilo que ele está dizendo e te desviar do caminho, da sua missão, da sua jornada, do propósito. Mas é nesse momento que você precisa permanecer firme. Sabe onde? Na palavra de Deus. Por isso é tão importante ler a Bíblia, por isso é tão importante isso aqui que nós estamos fazendo. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, se alimentar da Bíblia, consumir a Bíblia, comer a Bíblia, se alimentar dessa mensagem, porque é isso que vai te dar força no deserto. É isso que vai te dar força nos momentos difíceis, que vai te fazer, te ajudar a permanecer. É essa palavra aqui. Então, por isso é necessário você conhecer. Jesus, ele venceu o diabo usando a palavra. Usando a palavra. Por isso que muitos crentes hoje, muitos cristãos hoje, se desviam com muita facilidade. Saem do caminho com muita facilidade. Desistem com muita facilidade. Por quê? Não tem um alimento sólido. Não recebe um alimento sólido, fiel, digno, um alimento que está aqui. Não recebe esse alimento. Às vezes não recebe esse alimento na sua igreja, aí em casa não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, não procura compreender melhor a Bíblia, não faz um cursinho para poder entender melhor, não lê outros livros a respeito da Bíblia, não tem esse desempenho, esse esforço, né? Esse empenho de ler, de estudar a Bíblia, não tem isso. E aí, quando chega no momento do deserto, se desespera, desiste, desanima, baixa a cabeça. Então, é muito importante você conhecer a palavra de Deus para você permanecer firme e vencer o diabo, vencer a tentação nos momentos difíceis. Eu me lembro, eu tive depressão por 4 anos, na gestação do meu segundo filho, da minha filha. Eu tive depressão na gravidez e fiquei com depressão durante 4 anos. Quem me acompanha conhece um pouco a minha história. E nesses 4 anos, eu orava, eu jejuava, eu escrevia as promessas, colava as promessas na parede, eu declarava as promessas para minha vida, eu declarava cura, pessoas oraram por mim, pastores oraram por mim, ungiram minha porta, ungiram minha cama, ungiram meu travesseiro, tudo, meu marido orava, tudo que estava ao nosso alcance, mediante a fé,
nós fizemos. E eu não fui curada. Eu não fui curada da depressão. E aí eu tive que buscar ajuda profissional. E tem toda uma história pela frente, que eu não vou falar aqui. Mas é só para você entender o seguinte. Nesse momento de depressão, eu estava muito frustrada com Deus. Eu estava triste, decepcionada com Deus, porque Deus não havia me curado. Hoje eu entendo que tinha um propósito muito maior por trás disso tudo. O fato de Deus não ter me ouvido, não ter me respondido, não ter me curado. Tinha um propósito muito maior. Hoje eu entendo. Tenho clareza, compreendo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas no momento eu não tinha. Porque no momento do deserto, a gente fica... A dor, o sofrimento, ele nos cega. A gente só consegue enxergar a nossa dor, o nosso sofrimento. E eu estava muito frustrada com Deus. E nesse momento, muitas oportunidades vieram para mim de servir ao diabo para ser curada, para sair daquela situação. E eu confesso que eu comecei a buscar todo tipo de saída, porque eu queria muito. A única coisa que tinha na minha cabeça é que eu queria sair da depressão. Eu não pensava em mais nada. Eu só queria sair daquilo. Então eu comecei a buscar ajuda em tudo que eu pudesse ter algum socorro. Eu buscava e as portas começaram a vir. E eu comecei a ingerir aquilo. Depois eu quero contar isso com mais clareza para você entender. Até chegar um momento na minha vida que eu falei, epa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu saí da depressão, eu comecei a sair da depressão, minha vida começou a melhorar muito, minha vida financeira, tudo começou a melhorar muito. Mas mesmo tudo melhorando muito, chegou um momento que eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Meus olhos começaram a se abrir, o Espírito Santo começou a me alertar e eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu percebi, porque você vai, você olha, igual Eva, né? O diabo chegou para Eva e foi conversando com ela, e ela foi olhando para aquilo, foi ficando encantada, e ela começou a pensar, ai, não é tão ruim assim, essa fruta parece muito boa, parece ser muito agradável, parece que não deve ser tão ruim assim. E ela foi dando ouvido, até que quando ela percebeu, quando eles foram perceber, eles já tinham comido, os dois já tinham comido do fruto que Deus falou para não comer. E aí quando eu me dei conta, eu já estava tão envolvida com determinadas coisas, que eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Que caminho é esse? Tudo isso aqui, Jesus não faz parte de tudo isso aqui. Não está na Bíblia, não está em Cristo, não procede dos princípios. E quando eu percebi, eu já estava caminhando muito longe dos princípios, muito longe de Jesus, muito longe de Cristo. E eu falei, meu Deus. E graças a Deus que o Espírito Santo me trouxe de volta, abriu meus olhos, eu acordei, eu despertei da minha ilusão. E eu voltei correndo para Cristo. E é por isso que eu estou aqui fazendo isso com você hoje. Lendo a Bíblia com você, fazendo devocional com você, para que você venha firmar os seus passos na rocha, para que você não precise se desviar do seu chamado, desviar do seu propósito, para que você venha permanecer. Porque quanto mais a gente permanece firme no deserto, na hora da provação, na hora da tentação, mais rápido a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Mas quando a gente começa a se desviar do propósito na hora do sofrimento, a buscar outros caminhos, a dar o nosso jeitinho, igual Sara fez, né? Ela deu o jeito dela ali para ter um filho e complicou
ainda mais, complicou tudo, complicou o chamado. Era para ser simples, era só para ela esperar o momento dela engravidar, mas ela não conseguiu. Ela quis sair do deserto por ela mesma, ela quis dar um jeito, aí ela colocou uma mulher na cama do próprio marido, que gerou um filho, que depois gerou contenda, gerou brigas, depois teve que haver separação, que machucou o coração de Abraão, machucou o coração de Ismael, machucou o coração de Agar, e tudo porque ela se desviou do deserto. Ela quis sair do deserto por conta própria. Então é muito importante, nesses momentos difíceis, a gente permanecer firme, esperando em Deus, buscando a direção no Espírito de Deus e esperando o momento certo de Deus nos tirar de lá, nos resgatar e fazer e cumprir em nós a tua vontade. E é assim porque é necessário. Se tivesse um jeito mais fácil, Deus usava o jeito mais fácil, mas não tem. O único jeito de sermos realmente usados por Deus para viver o nosso chamado, para viver o nosso propósito, é esse. É assim, é pelo fogo que purifica o ouro. Então não tem outro jeito para sermos moldados, para sermos para o caráter de Deus ser moldado em nós, tem que ser pelo fogo, tem que ser pelo deserto. Não tem outro jeito. Não nesse caminho que Adão escolheu para nós, né? Nesse caminho só tem esse jeito. Teria outro caminho, mas não foi o que Adão escolheu. Então, isso é assunto para outra hora. Então, o único jeito é esse, é permanecer firme na palavra de Deus e esperar em Deus, que Deus vai nos tirar do deserto e cumprir em nós o chamado. E não cairmos nas tentações do inimigo, porque é nesses momentos que o inimigo ele vai mais nos tentar, para que a gente venha se submeter a ele. Mas é aí que entra a palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra, permanecemos firmes na palavra, então nós seguimos ali o nosso propósito e Deus manifesta a glória dele na nossa vida, assim como manifestou na vida de Jesus. Jesus viveu seu ministério, realizou grandes coisas, porque ele passou pela tentação e venceu a tentação. Amém? Vamos continuar aqui a leitura. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser compartilhar algo, um testemunho, pode colocar nos comentários, tá bom? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o ministério de Jesus, ele começou, após Jesus ter vencido a tentação, após ele ter vencido, ter resistido ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a partir daí, o ministério de Jesus começou e ele pôde libertar as pessoas da escuridão, das trevas. Pessoas naquele tempo e até nos dias de hoje. Nós podemos olhar para Jesus e sermos libertos das nossas trevas e viver na luz junto com Cristo, porque ele foi fiel até o fim. Quero chamar a atenção aqui para o versículo 17, que diz que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós falamos sobre isso ontem, né? Os profetas pregaram arrependimento, João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou o arrependimento. E hoje eu estou aqui para dizer para você: arrependa-se, arrependa dos seus pecados, todos os dias. Arrependa de não ter sido a mãe que você deveria ser, a mulher que você deveria ser, a esposa que você deveria ser, a filha que você deveria ser, o marido que você deveria ser, o homem que você deveria ser, o pai de família, o pastor, o líder, o pregador, o missionário que você deveria ser e não foi.
Arrependa por ter falado o que não devia ter falado, por ter pensado que não deveria ter pensado, por ter reagido de maneira que não deveria ter reagido. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é essa, a natureza carnal, essa natureza pecaminosa. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Mas aquilo que eu aborreço, isso faço. Por quê? A minha natureza é pecaminosa. Então é por isso que eu tenho que me arrepender todos os dias e entregar essa natureza para Cristo todos os dias. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Então me ajuda na minha fraqueza. Se faça forte dentro de mim, Senhor. Fortalece-me. Me dá domínio próprio para que eu possa resistir todos os dias às tentações. Para que eu possa resistir todos os dias à minha carne, à minha natureza e viver no Espírito, viver pelo Espírito e não pela carne. Então é isso. É todo dia. Todo dia, esse é o Evangelho. Se arrepender todo dia e voltar os seus olhos para Jesus Cristo todo dia, porque Ele é o único que pode vivificar o teu espírito em você. Ele é o único que pode conectar o teu espírito com o Espírito de Deus, para que você venha viver na terra em santidade, para que você venha viver pelo Espírito e não pela carne. Porque através de Cristo você é devedor a Cristo, a Deus e não ao pecado. Você deve a Cristo e não à lei. Então, você deve viver pelo Espírito e não pela carne. Então, tem que haver esse arrependimento, esse reconhecimento de pecado todos os dias. Não é se sentir culpado, martirizado, pobre de mim, eu sou... Não é se sentir culpado. Porque Jesus já levou a nossa culpa. Jesus já levou, você é livre, livre. Você é livre do pecado, é livre da culpa. Jesus já pagou o preço por nós. Mas é reconhecer que sem Cristo você é pobre, miserável, cego e nu. É reconhecer que sem Cristo eu sei para onde a minha natureza pecaminosa vai me levar. Sem Cristo eu sei onde é que eu vou chegar, eu sei onde é que eu vou acabar. Então é reconhecer a minha dependência de Deus, do Espírito Santo, todos os dias. E manter os meus olhos nele todos os dias. Porque se eu tirar os meus olhos dele, eu sei para onde as minhas concupiscências vão me levar. Sabe? Então é esse arrependimento. Todos os dias, sem culpa. Mas reconhecer quem você é. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-no uma grande multidão de gente de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então nós vemos aqui Jesus, ele já iniciando seu ministério, ele chamando os discípulos largando tudo, largando o passado deles, largando a vida pecaminosa, largando aquilo que lhes prendiam nesse mundo e seguindo a Jesus, largando tudo para seguir a Cristo, para viver o chamado, para viver o propósito, para serem usados por Deus nessa terra de maneira poderosa, de maneira diferenciada. Então eles largaram tudo e seguiram a Cristo. E
Muitos de nós hoje somos chamados, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a largar a vida terrena para servir a Jesus, para seguir a Jesus. Porque muitos estão presos nos status sociais, estão presos nas riquezas, nos bens dessa terra, estão presos nas suas posições, nos seus sonhos, nos seus objetivos de vida, naquilo que querem alcançar, estão totalmente presos, né, na vida dessa terra e não querem largar tudo isso para servir a Jesus, para seguir plenamente a Cristo. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque nem todos querem largar tudo aquilo que conquistou ou que quer conquistar para servir a Cristo. Porque Cristo, Ele nos promete muitas bênçãos, Ele nos promete coisas extraordinárias, mas nem sempre são coisas terrenas. Jesus disse que teríamos 100 vezes mais aqui nessa terra e no porvir. Mas as promessas de Cristo, elas são celestiais, elas são muito acima de um nível terreno. E às vezes a gente está tão preso na glória desse mundo que a gente não consegue compreender, os nossos olhos não conseguem ver a glória que o Senhor está nos oferecendo. Porque o que é melhor, o que é mais grandioso? Eu ter a maior das empresas, eu ter o maior dos cargos, o mais importante dos cargos, ou eu colocar a mão sobre a cabeça de um doente, de uma pessoa que está à beira da morte, uma pessoa que foi desenganada de um médico e dizer, fique curada, e vê-la curada imediatamente. Olha o nível de glória que Deus está nos mostrando, só que muitas vezes nós estamos presos nessa glória terrena e por isso nós não alcançamos a glória que Deus está tentando nos oferecer. Jesus disse, larguem tudo e sigam-me. Os discípulos largaram e seguiram a Cristo e foram instruídos, foram ensinados, foram moldados, receberam o Espírito Santo, que é a maior das riquezas, é incomparável. O Espírito Santo é uma riqueza, uma glória incomparável com as glórias terrenas. Não tenho palavras para expressar o quanto é incomparável a glória terrena. Você ter o Espírito Santo de Deus, você ser movido, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você mesmo sendo um vaso de barro, você realizar coisas extraordinárias que a ciência não explica, que o homem não explica, como curar um enfermo à beira da morte, como pegar uma pessoa que está na sarjeta e ver a vida dessa pessoa transformada. Isso não tem preço, é uma glória extraordinária. Mas muitos rejeitam essa glória porque estão presos na glória terrena. Como o jovem rico que foi até Cristo, sendo um bom cristão, guardando todos os mandamentos, mas quando Jesus quis oferecer para ele a glória maior, ele rejeitou porque ele estava preso às glórias dessa terra. Então é necessário a gente ter entendimento, porque muitas vezes quando a gente fala de prosperidade, eu falo muito de prosperidade, porque Deus é um Deus de prosperidade. Mas a prosperidade divina, ela é muito maior do que a prosperidade limitada dessa terra. Quando você entende isso, o dinheiro, os bens materiais se tornam tão insignificantes que, gente, que para mim não faz diferença nenhuma eu morar numa mansão ou morar num casebre.
Não tem diferença nenhuma, não faz eu ser melhor nem pior. Não edifica, nem desedifica. Não tem diferença. Morar numa mansão do que morar numa casa normal. E às vezes a gente se perde tanto com essas coisas. Não é o assunto aqui, o momento, mas é tão interessante isso, a gente entender o chamado de Cristo na nossa vida e conseguir abrir mão de tudo para viver a glória de Cristo. É muito importante isso. Sinceramente, eu não entendo como pessoas que se dizem cristãs, fiéis ao Senhor, moram em casas que custa milhões, enquanto seus irmãos estão, às vezes, debaixo de chuva, debaixo de tempestade, passando necessidade, às vezes dentro da casa. Irmãos em Cristo. E é tão real isso na Bíblia, é tão claro, porque quando a igreja foi constituída, a Bíblia diz que as pessoas, os membros, os irmãos, eles vendiam as propriedades que eles tinham, aquilo que eles tinham de valor, eles vendiam, traziam o dinheiro aos apóstolos para que o dinheiro fosse dividido entre eles, para que não houvesse necessitado. Para que não houvesse ninguém padecendo necessidade, ninguém passando fome, ninguém sofrendo ao relento, ninguém sofrendo para pagar o aluguel no final do mês, olhando no final do mês, não sabe se faz a feira ou se paga o aluguel, não sabe se compra o remédio para o filho ou se paga o aluguel. E muitos estão com as contas bancárias transbordando. Essa diferença. Eu entendo que cada um teve o seu, né, tem o seu esforço, mas independente, tudo que Deus nos dá é para comunhão. É para comunhão e não para meu em particular. Isso está muito claro na formação da igreja. A formação da igreja foi assim. Às vezes, tem líderes religiosos que moram em mansões e seus membros estão pagando aluguel a vida inteira, porque muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que os outros tiveram. Talvez eles não tiveram a formação, o estudo, não tiveram a oportunidade. Porque tem muita gente trabalhadora, muita gente do bem, muita gente esforçada, que está vivendo situação difícil, porque não teve as mesmas oportunidades que outros tiveram. E são irmãos em Cristo. E aí as pessoas não conseguem chegar isso. Isso era tão claro na formação da igreja primitiva. E aí eu fico pensando. Eu sempre falo para Deus, Deus, tudo que eu tenho é seu. Minha casa é sua. Minha vida é sua. Tudo que eu tenho é seu. Eu não quero viver de maneira que eu vivo uma vida muito boa e os meus irmãos vivam uma vida miserável. Eu não quero viver assim. Eu quero compartilhar tudo que o Senhor me der. Compartilhar com o meu próximo, com os meus líderes. Porque isso é o evangelho. Jesus disse, se você tiver 2 túnicas, dê uma para o seu irmão que não tem nenhuma. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita à casa de um irmão. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele não tinha geladeira. Eu falei, gente, como é que alguém não tem geladeira? É tão ruim ficar sem geladeira. E na hora, o Espírito Santo trouxe na minha cabeça, você tem 2 geladeiras. Eu tinha 2. Eram 2 geladeiras simples, pequenas, mas eram 2. O Espírito Santo falou, você tem 2, ele não tem nenhum. E aí? E aí? Falei, amém, Senhor. Glória a Deus. É claro. É a palavra. Falei para ele, irmão,
Você não tem geladeira? Não, só vou te dar uma. Eu tenho 2. Vou mandar trazer aqui, tá bom? E ele, glória a Deus. Aí eu mandei levar a geladeira. Entregou na casa dele. E aí ficou tudo certo. Eu com uma e ele com uma. Porque eu tinha 2. Então é tão, sabe? Se eu tenho muito, se Deus está me dando muito, não é para eu me enriquecer, me encher de glória. Se Deus está me dando muito, é para eu compartilhar com aqueles que não tiveram oportunidade. Com aqueles que não têm, às vezes, a inteligência que eu tenho para prosperar. Que não tem as estratégias que eu tenho, que não teve aquilo que eu tive. Aqueles que mesmo sendo fiéis não vão conseguir, às vezes, ter uma vida mais próspera financeiramente, porque não tem essa capacidade por um motivo ou outro. Então aquilo que Deus me dá, me proporciona, me permite vivenciar de glória aqui nessa terra, é para compartilhar com meu irmão, com meu próximo. É tão óbvio. E a gente se perde tanto. Uma vez a gente foi fazer uma visita na casa de outra irmã, isso já foi mais para frente. Nós estávamos pastoreando a igrejinha no meio do mato. Literalmente no meio do mato, gente, era 2 horas entrando mato adentro de estrada de chão. E a gente pastoreava essa igrejinha. E a gente foi na casa de uma irmã, conhecendo os irmãos. Cheguei na casa da irmã, gente, a gente ficou em pé. Porque ela não tinha cadeira. Ela não tinha sofá. Não tinha onde sentar. Eles sentavam nos pedaços de pau, assim, sabe? Que tinha no terreiro, a gente fala terreiro, né? Que é no quintal. E aí, Deus falou com meu marido assim: vocês têm cadeira, tem sofá. E aí? Ela não tem nada. No mesmo dia, meu marido chegou em casa da visita. Ele pegou o sofá, que era meu, né? Eu tinha ganhado presente de casamento. Pegou o sofá, ele pegou os 2 sofás, né? A gente tinha 2. A Bíblia fala para dar 1, mas ele pegou os 2. Os 2 sofás, e levou e deu pra irmã. Falei, amor, a Bíblia manda dar só 1, né? Mas ele deu os 2. Tudo bem. E levou pra irmã. E a gente ficou com as cadeiras. Então, sabe? Eu não consigo entender por que algumas pessoas conseguem morar em casa de milhões e dormir tranquilo, sabendo que seu irmão tá sofrendo para pagar o aluguel todo mês, ou alguns nem onde morar. Aí às vezes eu penso, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que meio gospel é esse? Que empresa é essa que está vendendo o evangelho para enriquecer a si próprio? Só Jesus para nos dar a graça, a misericórdia, a vivermos aquilo que o evangelho é na sua plenitude, para podermos viver a glória verdadeira do evangelho, para ver as pessoas sendo transformadas, libertas, curadas, libertas da cadeia do pecado, da cadeia da natureza pecaminosa. E é isso. Que o Espírito Santo venha nos conduzir a viver esse evangelho puro, genuíno, verdadeiro, como ele é. Em nome de Jesus.
Deus abençoe poderosamente a sua vida. E amanhã estamos aqui de novo para mais uma leitura devocional. Deus abençoe.